queria começar com uma pergunta aqui. Você se acha parecido com alguém? Ou você acha que alguém parece você? No seguinte sentido, por exemplo, fisicamente, temperamento, eu acho que o meu filho se parece comigo. Eu acho que eu pareço um pouco com o meu pai, ou a minha mãe. Será que é somente alguém que você acha que ou você se parece com ela, ou com alguém que se parece com você? Mas não é para fazer crítica, tá? Não é para fazer crítica, é só você poder fazer uma pequena reflexão, certo? Trouxe à mente, por exemplo, um dos dias aqui, que o meu filho, que trabalha na mídia, serve na mídia, ele começou a testar os microfones, e o pessoal ouviu, e falou assim: o Palumbo já está aí? Por quê? Que tem parecido, tem o mesmo timbre de voz, tem as mesmas características, temos o mesmo DNA, certo? Ou quando você tem algum temperamento explosivo, você fala: caramba, eu agi igual minha mãe, eu agi igual meu pai, certo? Então existem algumas coisas que nós transmitimos de pais para filhos, e de geração para uma outra geração. Você concorda com isso? Agora, que tipo de coisas nós podemos estar transferindo para os nossos filhos, para a nossa geração? Citei aqui a aparência física. Nossa, é a cara do pai, a cara da mãe, a cara do avô. Não é verdade? O que mais? O temperamento, a profissão. Alguns amigos que têm, o pai era médico, ele é médico, o filho é médico. Os bens, né? Os bens se transmitem de geração para geração. O sobrenome, Rosanelli, e depois os filhos, Rosanelli, e os netos, Rosanelli. Time de futebol, aí há algumas exceções, né? Mas normalmente, meu pai torce por time tal, não vou falar o time, então eu vou simpatizar por ele, e acabo adotando ele. O que mais? Hábitos, tradições. Temos as tradições que veio, por exemplo, o meu avô, ele era descendente de italiano, e eu gostava muito de conversar e ouvir o meu avô contar as histórias dele. Ele contava a história da Segunda Guerra, de como veio a família dele fugida, né, na Guerra Mundial. Eles vieram da Itália. É gostoso saber. Então, algumas tradições que foram passadas de pai para filho, de geração para geração. Algumas coisas boas, outras não tão boas, certo? Agora, a Bíblia declara e nos ensina que há muitas outras coisas, mas especialmente uma, que deve ser transmitida de pai para filho e de geração para geração. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, no Salmo 78, do versículo 3 ao versículo 7. Salmo 78, preste atenção. Existem coisas fundamentais que devem ser transmitidas de geração. Olha esse texto aqui do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, e que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não se esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Olha a consequência: obediência e saber e conhecer quem é Deus. Esse salmo é o segundo maior salmo da Bíblia, primeiro 119, depois o Salmo 78. A história foi escrita por Asaf. Ele faz uma retrospectiva, para quem quer conhecer de forma resumida a história de Israel, você pode ler o Salmo 78, tá? Eu não, só li aqui o comecinho dele. Então, Asaf faz uma retrospectiva da história de Israel, desde os dias da aliança de Jacó, até o período do cativeiro.
é um salmo histórico. O objetivo dele é garantir que as próximas gerações conheçam a história e não cometam os mesmos erros. Conheçam a história e não cometam os mesmos erros que os seus antepassados. Ele narra com riqueza de detalhes, de forma muito objetiva, os principais feitos e as escolhas erradas que o povo tomou. Aqui há uma geração que tomou um caminho, que fez escolhas, e essas escolhas conduziram em um resultado. Como o pastor César pregou hoje de manhã, tem nos ensinado: escolha, eu decido, está no meu poder. Consequências, não consigo controlar. Há uma escolha que o povo fez, Frisando o verso desse salmo, o verso 3 e o verso 4, aqui está o que devemos passar para as nossas gerações, para os próximos. O quê? Os feitos louváveis do Senhor, os grandes feitos do Senhor. Que mais? O seu poder. E que mais? As maravilhas que Ele fez. Então, vamos repetir o que é a orientação bíblica desse salmo? Vamos lá? Então é o seguinte, você vai repetir comigo, no verso 3, que diz o seguinte: os grandes feitos do Senhor. Repita, para transmitir os grandes feitos do Senhor. O que mais? O seu poder. E as maravilhas que Ele fez. O resultado está aí no verso 7. Então eles confiarão e obedecerão a Deus. Este é o legado. Se é que pudesse dar um título, alguns títulos são possíveis para esta mensagem. Pode ser um Deus de geração, ou por exemplo assim, o legado às futuras gerações. O que mais encaixou aqui com o estudo e com aquilo que eu busquei a Deus, o legado às futuras gerações. A Bíblia diz que o conhecimento a respeito de Deus é algo que nós devemos passar de pai para filho e de geração para geração. Além de todos os detalhes que nós citamos aqui, das possibilidades de transmitirmos, fundamentalmente o que a Bíblia nesse salmo nos orienta, através de Asaf, que essas verdades precisam estar fundamentadas. O conhecimento sobre Deus, aí está o grande segredo, transmitir para a próxima geração. Agora, quando se diz respeito a filhos, você pode dizer, não tenho filhos ainda, mas você pode englobar aqui os filhos espirituais. Esse texto também quis dizer as pessoas que Deus vai fazer com que você encontre com elas, e elas possam amar a Deus e servir a Deus, se tornar discípulos de Jesus através de você, que nós chamamos biblicamente de filhos espirituais, certo? Deus é um Deus de geração, Ele é um Deus eterno, não tem início e não tem fim, é um Deus eterno. Ele é um Deus que Ele é chamado na Bíblia, olha que interessante, Ele é chamado em alguns textos da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse é um dos nomes de Deus, de como Ele é chamado, como Ele é referenciado. É o Deus de um avô, de um pai e de um filho, ou de um bisavô, de um avô e de um pai. São as 3 gerações. Ele é o Deus de gerações. E quando tem êxito na troca de bastão de uma geração para outra geração, o nome dele é glorificado. Quando isto acontece, essa passagem de bastão, quem é glorificado é o nome do Pai. Ele é glorificado quando nós ensinamos aos nossos filhos. E por conseguinte, na sequência, os nossos filhos ensinarão aos seus filhos, e assim por diante. Assim vai acontecendo. Eu queria que você pensasse aqui, uma pequena reflexão. Você imagine Deus ser referenciado pelo seu nome? Na sociedade onde você vive, na sua família, na sua vizinhança, as pessoas referenciarem, esse é o Deus do Edson, esse é o Deus do César, esse é o Deus do Mauro, esse é o Deus do Mauro. Por exemplo, o Deus do César, o Deus da Gabi, o Deus do Benício e do Matias. Estou profetizando aqui, serão chamados assim.
O seu Deus. As pessoas podem falar, o seu Deus, quero buscar o seu Deus, quero conhecer esse seu Deus. Pode ser que as pessoas não expressam desta forma, mas elas podem falar assim, quero conhecer o seu Deus. Eu percebo que quando você sair do altar de Deus, quando você orou, eu percebi que algo diferente veio de você. Eu acho que você esteve com Deus. Este é o objetivo da comunhão e da intimidade com Deus. A Bíblia relata que pecados e bênçãos são passadas de geração para geração. E a Bíblia explica o porquê e como se desenvolve isso. Tanto tanto as bênçãos como os pecados são transmitidos de pai para filho, por causa das escolhas, de geração para geração. E a Bíblia explica o porquê e como se desenvolve. Nós vamos ver a análise de um caso aqui, bíblico, para vocês entenderem, nós entendemos bem como isso se desenvolve e quais são os resultados de uma escolha errada. Vamos ler aqui Juízes, no capítulo 2, versos 7, 10 até 14. Juízes 2, está aí, você pode acompanhar pelo texto, você pode só anotar, tá bom? Juízes 2. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos seus líderes que sobreviveram a Josué e que tinha visto todos os seus grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestavam cultos aos Baalins. Adoraram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de seus invasores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, as quais já não conseguiam resistir. Olha o resultado da idolatria, de abandonar a Deus. Depois da morte de Josué, não honraram a aliança que os seus pais tinham, não honraram a aliança, não honraram os princípios a quais tinham aprendido, e se deram à idolatria, adoraram outros deuses. Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar, a primazia de Deus. Abandonaram a Deus, consequentemente deixaram de conhecer a Deus. Então é de fundamental importância termos a consciência que nossas escolhas e as nossas decisões afetam a nós, as pessoas que nós amamos e toda uma geração. É importante estarmos atentos às nossas escolhas, porque caminho estamos trilhando, que tipo de pensamento roda o meu e o seu coração. Isso é muito importante. Isso define um traçado que pode levar à morte. É comum observar certos padrões de vida e de comportamento de geração em geração. Quando nós fazemos o nosso encontro Vida Vitoriosa, nós aprofundamos bem esses temas. Há divórcios que passam de pai para filho, de geração, tentativas de suicídios, envolvimento com alcoolismo, vícios. E nós tratamos muito bem isso pelo poder, com base no poder da palavra, o poder de Jesus Cristo para trazer a libertação e vitória sobre essas áreas. Mas é muito comum, a gente atende e olhar para a nossa própria vida, as consequências dos nossos pecados, da nossa velha natureza, se não tomarmos cuidado. E aqui está o exemplo de toda uma geração que acabou não conhecendo a Deus. Muitas vezes nós subestimamos a profunda
inconsciência marca que a nossa família de origem deixou em nós. Muitas vezes recebemos por influência e não sabemos o porquê que agimos assim. Tivemos um exemplo, um tempo atrás, que eu precisei atender um senhor com 50 anos, fomos eu e o Mauro atender um senhor, que o reflexo era uma mágoa que tinha com seus pais. Ele já tinha uma idade boa, praticamente 50 e poucos anos, decorrente de algo que vinha lá do passado. Mas como é que pode? E quando nós ministramos o poder da palavra, conversamos com ele, Mauro estava comigo, ele falou assim: pastor, eu queria entrar no seu colo, eu queria que o senhor me abraçasse, porque eu vivo debaixo de uma situação, de uma opressão, porque meus pais me rejeitaram, isso vem passando de geração a geração. E como ele era muito grandão, eu não conseguia, de alguma forma respeitosa, aproximá-lo no meu colo, na época permitida, né? Hoje nós não podemos, né, por causa da pandemia, mas eu abracei, encostei no ombro dele, trouxe no meu ombro, e ministrei vida, saúde, consequência de escolhas dos seus antepassados, e ele desfrutou de algo ruim na sua vida, durante muitos e muitos anos. A realidade é que somente quando nós nos tornamos um pouco mais velhos, é que percebemos a profundidade de sua influência. Quando chega uma certa idade, isso não tem um padrão, mas a gente começa a fazer reflexões, não é verdade? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz até agora? Você começa a fazer conta, começa a ver coisas que não valeu tanto a pena, né? Devia ter amado mais a minha esposa, amado mais os meus filhos, devia ter visto mais o pôr do sol, né? Ou o sol nascer. Então você começa a fazer algumas reflexões, por causa da nossa idade. Poderíamos dizer que com mais idade, mais bagagem temos na viagem. Corremos o risco pelo fato da nossa idade, e temos muita, desculpa da expressão, um pouco de tranqueira na nossa viagem. A nossa vida é como se fosse uma longa viagem, e a gente vai agregando fatos, vai agregando algumas tranqueirinhas, uma mágoa, um ressentimento, e nós vamos colocando na mala e prosseguimos a viagem, não é verdade? Então, teoricamente dizemos que quanto mais idade temos, há o risco maior de termos mais tranqueiras nas nossas malas de viagens, não é verdade? Eu tinha um amigo que ele carregava na mala do escritório dele, tinha chave de fenda, tinha alicate, tinha um monte de coisa, que um dia ele pediu para pegar uma coisa na mala dele, eu falei: caramba, está tão pesado, o que você tem aqui dentro? É tanto dinheiro assim, né? Não, são coisas, não, porque eu posso consertar meu carro, eu posso secar meu carro, quer dizer, sabe, são coisas que na vida é mais ou menos assim, nós vamos achando que tudo isso é muito útil, né? E de repente não são assim. E quando tem prego torto, parafuso quebrado, parafuso sem cabeça, não, quem sabe onde eu posso usar. Então são tranqueiras que a gente vai acumulando, isso é o nosso viver diário. Parece que não, mas quando são coisas psicossomáticas, quando são tranqueiras que são lá guardadas no nosso íntimo, não é verdade? Não é verdade? Então, podemos estar com excesso de peso, excesso de bagagem, aí vai ficar a viagem mais cara. Sabe quando você vai no aeroporto, e você tem um certo limite de bagagem, e aí você pesa, deu excesso de peso, e vai fazer o quê? Vai ficar mais cara a sua viagem. E eu vou contar um segredo para aliviar a bagagem logo logo. E aí desnecessário você viver com esse peso. Agora um caso positivo, contamos um exemplo bíblico, né, de Juízes 2, agora um exemplo para nós tirarmos algumas lições. Sabe que as famílias reais, as famílias dos reis, como é que eles agem? Sabe como é que os reis agem? Assim, a família deles, eles fazem um grande esforço para preservar a sua história familiar. Cada indivíduo de uma geração real entende a sua identidade apenas ao se localizar no final de uma linha ancestral, em que todos avançaram e alcançaram várias realizações durante seus reinados. É apenas no contexto de planejar e tomar decisões durante as suas próprias vidas, que darão continuidade ao legado real. A família dos reis, dos príncipes, eles já vão crescendo com a mentalidade que eles fazem parte de um reino. Não pode se viver de qualquer jeito.
Há um legado que eu recebi, é um legado que eu preciso passar. Família de reis, família de príncipes. Família de príncipes, família de reis. Olha só, preste atenção. Eles têm que dar continuidade. Como filhos de Deus, nós somos enxertados na rica história do sacerdócio real de Deus. E compreender essa história da perspectiva de Deus é um ingrediente essencial na definição de quais são as nossas responsabilidades reais. A questão da realeza do reino de Deus no nosso coração. Olha que interessante, antes nós lemos 2 textos aqui. Eu gostei muito e fui dar uma olhadinha nessa palavra. Como filhos de Deus, nós somos enxertados na rica história. Esta palavra enxertada, vocês que trabalham ou já têm a noção do que é uma enxertia, é algo que uma planta desenvolve com as raízes que não é dela. Depois ela vai criar raízes. Que já fez uma enxertia de uma planta, né, de uma frutífera, que você sabe como faz, você trunca ali, você dá uma cortadinha, né, faz uma vala, você amarra, tem alguns modos, eu não sou especialista nisso, mas fui dar uma olhadinha, e com isto, ela usa todo o potencial, aonde ela for enxertada. E o lindo disto, que a mesma palavra, tem a mesma tonalidade na sua essência, a palavra adoção de filhos, que nós somos todos adotados. Você estudando as raízes, a etimologia da palavra, ela tem as mesmas, são palavras distintas, mas com essências semelhantes. Algo que não era dela, ou algo que não era meu, eu passo agora a desfrutar. Quando um filho é adotado, vamos supor, um filho que foi abandonado, com todo respeito, se tem alguém aqui, não quero sensibilizar você, mas só citar o que realmente na realidade já acontece. Que as pessoas vêm de outros pais, mas quando chega no lar que ama, que adota, você vive agora num novo contexto, numa nova realidade. Você agora é amado, você não foi rejeitado, e você vai ser agora incluído, você vai ser enxertado numa nova perspectiva de vida. Olha esses 2 textos que nós vamos compartilhar do poder da palavra. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, olha, a Bíblia foi escrita, lembra bem, a Bíblia foi escrita para mim e para você, então está falando sobre nós aqui, tá bom? Fique atento aí, ó. Vocês, porém, são geração eleita. O que nós somos? Um sacerdócio real. Repita, sacerdócio. Não está com muita fé. Dá para a gente falar agora com um pouco mais de fé? Porque é a Bíblia que está falando a meu respeito e a seu respeito. Então, quando chegar nessa parte, se repita um pouco mais forte, com mais fé, tá bom? Pode ser? Vocês, porém, são gerações eleita, sacerdócio real. Uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É pouco ou é muito? Dá para dar um glória a Deus? Cadê as irmãs do glória a Deus agora? Deixa eu ver. Aê! Glória a Deus, é maravilhoso. Sacerdócio real. Então essa história da realeza tem muito a ver comigo, com você. Não é verdade? Tem a ver comigo, com você. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino, parte de um reino, e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Que maravilha! Através de Jesus, nós ganhamos uma nova perspectiva de vida. Temos o que oferecer, temos o que passar. Aí está o grande segredo, Que coisa linda, maravilhoso. Diz que somos reis no sentido
que diante dos reis, nós somos a nova linhagem, os renascidos. Temos que entender bem, tá? Importante entendermos aqui a colocação do texto. Somos reis no sentido que diante dos reis, nós somos a nova linhagem, fazemos parte da linhagem dele. Nós somos os renascidos por conta de Jesus. Vamos tomar a ceia hoje, vai representar o quê? O renascimento, a morte e a ressurreição de Cristo, para que eu e você tenhamos uma nova vida, ganhamos uma nova perspectiva de vida. E qual é o ingrediente chave para essa transmissão de valores entre as gerações? Qual é? Você pode perguntar, então qual é o elo de ligação entre as gerações? Qual é a chave? O ingrediente chave é o legado, é a herança, é a herança. O elo é a herança, é o legado. Quando falamos em legado, dizemos durante a vida, né? Estou transmitindo um legado durante a vida. Falamos herança quando chega na morte, né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Ele pedindo a herança antes, ele estava antecipando a morte do pai, certo? Nós entendemos aqui a diferença. O legado e herança é o elo das ligações entre as gerações, é o elo de ligação com as gerações. É o que cada geração recebe da anterior e depois o que passa para a próxima. Quando uma geração foi frutífera e multiplicada, a próxima geração começa à frente de onde eles teriam tido como começar em determinada área da vida. Por exemplo, uma herança financeira permite que um casal jovem possa adquirir seu carro antes da hora, sua casa, os seus bens, que se fosse por conta própria. Uma herança tem essa finalidade, é um exemplo simples, mas tem essa finalidade, de fazer esta facilitação para a próxima geração. Comprar a sua casa antes da hora, né? Muito se tivesse feito com seus próprios recursos. A questão então a palavra-chave é semeadura. A questão aqui é a semeadura. Olha o grande segredo. E o pastor César, hoje de manhã também já tinha preparado isso aqui. Falei, nossa meu, eu vou até usar um pouquinho aqui da expressão que o pastor César teve de manhã. A questão é a questão de semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E talvez não seja na sua geração. Outros da sua geração é que vão colher. Por exemplo, eu como tenho um estilo um pouco mais paciente e tal, eu tenho muita perspectiva e procuro algumas coisas fazer em prol, se Jesus até lá não voltar, em prol dos meus filhos e dos meus netos. Algumas coisas já estou planejando, como principalmente isso, a questão de o temor a Deus, né? A gente tem que inculcar nos filhos, e agora já estão tomando suas decisões, como acredite, os dois vão casar, e vão constituir suas famílias, depois teremos netos. Estou copiando aqui o César, estou tentando o César e a Marisa, né? Tem os netos lindos, agora está vindo uma nova geração, e vai encher a casa de netos. Eu estou tentando aprender, ver como é que faz, estou de olho e tal, e é uma gratidão, em tudo a questão de uma semeadura. Agora, eu preparando esta palavra, olha que interessante, me veio um temor tão grande, como sempre nós pastores fazemos, mas há um diferencial. Eu me imaginei pregando para os seus filhos e para o seu neto ao pregar para você hoje. Olha que responsabilidade. Ou mesmo você que não tem filhos, você que tem uma idade de 60, mas está solteiro, alguma coisa, né? Mas você tem pessoas que você pode investir, ou vai investir ainda, como os chamados filhos espirituais, alguém que você possa transmitir um legado, talvez um sobrinho, um enteado. Eu me senti com uma baita de uma responsabilidade a mais, e comecei a visualizar e desfrutar dessa perspectiva, que posso estar pregando para o seu filho e para o seu neto, né? Quando o pastor César pregou aqui de manhã, na mesma perspectiva, ele estava pregando para os seus filhos e para os seus netos, que é algo que a gente vai levar para frente. É isso que nós vamos levar de mais precioso para a nossa geração, é o poder da palavra, é saber que Deus é bom, que Ele nos salvou, nos cuidou. Esse é o grande segredo. Se como sacerdotes real de Deus, né, entendemos que é pela herança de Deus,
é que Deus quer levar a cada geração a expandir o seu reino. Devemos reconhecer que tipo de responsabilidade isso nos traz. Quando recebemos uma herança, estamos recebendo de graça algo que alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço. A herança torna cada geração responsável tanto por receber, quanto por honrar aquilo que foi passado pela geração anterior, e em seguida pagar o seu próprio preço, para fazer essa herança crescer para a próxima geração, e inicie à frente de si. Em nossa vida isso nos leva a agir com a consciência de que nossas ações afetam a nossa geração e a próxima geração, afeta as pessoas que nós amamos. Isso é muito importante, isso é muito importante. As nossas escolhas, hoje o que você está fazendo, vai refletir para as pessoas que você ama. Você tem noção disso? Que vai refletir para as pessoas que você ama? Qual é o grande legado então? Qual é esse grande legado? O grande legado é que é Cristo. É Cristo. E o que Ele comprou lá na cruz por nós. É isso que constitui a verdadeira herança. É o próprio Cristo e o que Ele conquistou lá na cruz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu como herança, doou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, por conta da característica de que Deus é um Deus eterno. Foi o primeiro versículo, quando jovenzinho, eu pude aprender, foi esse versículo, acho que amanhã, né? Quantos foram esse primeiro versículo que aprendeu? Acho que esse é um versículo bem famoso, foi um dos primeiros que eu aprendi, acho que foi o primeiro que eu aprendi a decorar. Este amor fantástico, este amor maravilhoso, esta é o grande legado. Temos falado nesses últimos cultos sobre redenção, reconciliação e restauração. Nossa responsabilidade é transmitir os grandes feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. E eu quero destacar aqui a redenção. A redenção é esta grande salvação. Eu e você fomos salvos pela misericórdia do Pai. Fomos alcançados de uma vida de trevas para a vida de uma gloriosa luz, que é o reino dEle. Dá para dar um glória a Deus? É maravilhoso isto, uma troca de reino, a grande salvação. O que é importante entendermos dessa grande salvação, desse processo da redenção, do que algo que aconteceu, que não é somente contar a história, não é somente transmitir informação, é a transmissão de vida, de algo que nós experimentamos. Aí está o grande segredo. Não é, quando diz a Bíblia para contarmos a história e transmitirmos, não é somente a mera informação, é a transmissão de vida. É algo porque a palavra de Deus declara em Gálatas 2, 19 e 20, porque agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Agora nós ganhamos um novo DNA, ganhamos novas características, podemos ter uma nova aparência dentro do nosso coração, novas atitudes, por conta do Cristo, da transmissão de vida, de algo que nós experimentamos. Amém? Vamos ficar em pé para nós aqui encerrarmos o poder da palavra, e temos um tempo de oração aqui. Preste atenção, o que é que nós vamos orar aqui? Na idade mais avançada temos a tendência de olharmos para trás, temos a tendência de olhar para trás, ou de um saudosismo, ou de achar que nada valeu. Estou com a idade avançada, não tenho mais o que fazer, e é muitas vezes destacar o que vem à mente é o passado negativo, tem o passado negativo, ou as muitas bagagens negativas, e que muitas vezes roubaram a nossa esperança, e não combina a falta de esperança com a experiência de que Cristo vive dentro de você, dentro de mim, não tem como. Por isso que nossa apresentação o tema é esperançar. Destacamos um novo verbo aqui, deve ser um verbo, não sei se na gramática existe, mas estamos
citando isso como esperançar, quero dar mais uma boa notícia para você. Uma boa notícia de Jesus é que se você não recebeu um bom legado, preste atenção, ou uma boa herança, isso não vai determinar mais o seu futuro. Preste muita atenção. Se você não teve um bom legado familiar, mesmo com 60 anos ou mais, ou mesmo você com menos de 60 anos que está aqui nessa noite, quero dar uma boa notícia para você, que de acordo com a escolha que você fizer, por causa daquilo que Cristo já fez, de aquilo que a Bíblia diz que já foi feito, que está disponível para mim e para você, isso não vai mais interferir na sua jornada de vida. Isso é uma boa notícia ou não é? Você não precisa mais ficar carregando tranqueira na sua mala de viagem, no seu coração, na sua mente, na sua alma. Não precisa mais. Vai depender de uma escolha que nós fazemos, e pode ser ela hoje, e deve ser feita hoje. A Bíblia declara que o que passou antes de você não é o seu destino. Vai depender da sua escolha. Por isso que é importante nós vivemos com base no que a Bíblia diz, na herança que nós recebemos em Cristo. Importante destacar que você pode começar agora. Beleza do Evangelho, ouvir a palavra de Deus, que as boas notícias é que você pode começar hoje. Você pode começar agora. Não é uma boa notícia? Que alegria, você pode começar hoje. Em Cristo nunca é tarde. Em Cristo não é tarde. E você participará da mesma herança. E também já pode transmitir. Você interpretando os textos da Bíblia, vendo as atitudes de Jesus, como na parábola, de que ele contratou um empregado pelo dia com mais horas e decidiu pagar o mesmo salário para alguém que trabalhou menor quantidade de horas. Isto é graça. Isso não criou nenhum impacto para o outro, que foi feito, que foi combinado. Mesmo com a idade de mais de 60 anos, ou você jovem que está aqui hoje participando, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. E você já pode fazer parte dessa herança. E já pode transmitir para chegar à sua casa. Se você é o único cristão na sua casa, se você está representando toda a sua geração, que responsabilidade da sua escolha hoje. Você tem netos? Quantos tem netos aqui? Deixa eu ver. Olha que coisa linda. Tem bisnetos? Quem tem bisneto? Deixa eu ver. Bisneto, que lindo, vó. Bisneto. Olha a nossa responsabilidade, né, vó? Pode sentar, por gentileza. Mas só ela, tá? Por gente que se quiser, que eu não quero incomodar. Tá bom. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. O poder da palavra de Deus. Eu queria aqui numa primeira oração, você colocasse as suas mãos no seu coração, misturando duas perguntas em uma só. Talvez você não tenha experimentado a experiência do novo nascimento, você nunca entregou sua vida para Jesus. Tive uma experiência esses dias, de visitar uma família, questão de umas 2 semanas atrás, meus amigos, fui levar um presente para eles, orar por uma necessidade que estavam passando, e quando cheguei lá, a hora de ir embora, eu perguntei assim: o que vocês querem que eu ore por vocês? O que vocês gostariam que eu orasse? E nisso a mãe dele, se ele tem mais ou menos a minha idade, imagina a mãe dele, um pouquinho mais, com mais idade. Eu falei: a senhora quer incluir na sua oração, gentilmente, eu posso orar para a senhora gostaria de compartilhar alguma coisa, que eu possa orar pela senhora? E ela falou assim: eu tenho uma questão assim assado, eu estou com um pouco de bronca da minha irmã, por causa disso, daquilo. Aí eu falei assim: eu posso ter a gentileza de tentar mudar um pouco a oração que a senhora está me pedindo? Porque eu não quero que a senhora carregue nenhum peso. A senhora vai fazer uma escolha, com todo respeito pela idade que a senhora tem, sou mais moço, mas segundo a Bíblia, se a senhora tomar essa postura no seu coração, o prejuízo vai ser da senhora.
Aí eu orientei biblicamente, ela falou, muito obrigado. Orei por ela, falei assim, estou em paz. Você me orientou a tomar um percurso de uma decisão, mas com a motivação agora correta. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você nessa noite. A grande oportunidade de você, se você não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, porque aí está o grande começo, sem a nova natureza, sem esse encontro pessoal com Cristo, não há caminho de eternidade. Quero ser muito honesto para você, não há jornada eterna com Deus, se não der esse primeiro passo. Essa é uma oração que nós vamos fazer agora junto, mas você que já tem a sua vida entregue para Jesus, você que já entregou sua vida para Jesus, a pergunta é, que legado você tem deixado para a sua geração? Esse legado que alguns vão receber agora, por entregar a vida para Jesus. Agora você que já tem esse legado, você já entregou sua vida para Jesus, o que você quer passar, o que você deve passar, e aonde está a questão, por que nós não estamos passando? É um momento de decisão, um momento estratégico da nossa nação e da humanidade. Coloque as mãos no seu coração, eu vou orar por você. Quero fazer 2 orações, e na segunda eu vou chamar o pastor César, com a pastora Marisa e a Cris, para nós tomarmos a ceia juntos, mas essa é a primeira. Coloque as mãos no seu coração, eu vou orar por você. Você que não entregou sua vida para Jesus, você vai orar com as suas palavras, algo mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, eu entrego a minha vida para Ti, e eu já quero receber esta herança e desfrutar dela. Você pode dizer isso com suas palavras, tá bom? E eu vou orar no geral aqui com você e por você, para que você tenha a graça do Pai, a bondade dEle, que através dEle abençoar a sua geração. Pai querido, nós Te agradecemos pelo poder da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Alguns talvez aqui, Pai, não tiveram essa oportunidade, Pai, de entregar a vida plenamente a Ti. Em nome de Jesus, o poder do Teu Espírito Santo, trazendo um senso de arrependimento pelo passado, mas logo uma experiência gostosa de saber que é o Senhor quem o conduz, é o Senhor quem gera vida, em nome do Senhor Jesus, uma nova perspectiva de vida. E também, Pai querido, aqui representando as gerações, cada um, que muitas vezes tem vivido tristes, olhando os seus filhos perdidos, seus netos envolvidos com coisas ilícitas, em nome do Senhor Jesus, o poder da Tua palavra, o poder da semente da Tua palavra, que não volta vazia, alcançando os nossos corações, para que nós possamos espalhar a semente de esperança, uma semente de vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada família aqui, para que recebam vida, recebam esperança, recebam paz, uma geração poderosa de filhos tementes ao Senhor, tanto os filhos espirituais como os filhos naturais, em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Obrigado, Senhor Jesus. E a segunda oração que eu vou citar, eu queria que ao nós subirmos, Cris, Marisa e César, algo que eu estava orando aqui esses dias, pensando em cada um de vocês, alguns rostinhos veio na minha mente. Em Joel 2,18, no derramar do Espírito Santo, ele diz assim, um dos pontos: os velhos, as pessoas com mais idade, sonharão. E hoje eu queria, junto com o pastor César, orar por sonhos. Vocês vão voltar a sonhar. Biblicamente, teoricamente falando, a gente pode pensar assim, mas sonhar com o quê? Estou com 50 e pouco, 59, estou com 60, estou com 70, estou com 80, estou com 90, estou beirando 100, vou sonhar com o quê? Não é esse pensamento natural que passa? Já estou me aposentando, das minhas histórias você pode se aposentar, mas alguns querem se aposentar da própria vida. Própria vida. Então hoje, vamos voltar a sonhar, em nome do Senhor Jesus, e declarar que vocês são muito importantes. Vocês fazem parte de uma geração, nós fazemos parte de uma geração, que é uma conexão com os mais jovens. Nós precisamos de vocês, vocês são muito importantes, para nós continuarmos o legado do Senhor Jesus. Cada um de vocês com mais de 60 anos, e todos nós aqui, os jovens que estão presentes, temos uma responsabilidade muito grande.
e nós contamos com vocês. Nós pastores de manhã falando com o César, pastor César, e ele falou assim: não, nós temos que estar lá, nós temos que estar lá, porque nós amamos vocês, nós contamos muito com vocês. Vocês vão nos ajudar a transmitir esses valores para as próximas gerações. Então eu queria aqui que o pastor César e seus comentários finais também, pastor César, no sentido que Deus me mostrou pessoas que estavam abatidas, que deixaram de sonhar, talvez pelo cansaço físico, mas a Bíblia dá respaldo disso. Você pode ter cansaço físico, não se culpe pelo cansaço físico, porque a Bíblia fala, 70, 80 anos, pode passar a ter um cansaço e ser enfadado, mas há um versículo da palavra de Deus que diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Qual a sua escolha hoje? Você espera em quem? Pastor César. Muito bem, gente. A gente falou sobre sonhos na outra mensagem, e um filho que estava aqui disse que a mãe falou assim para ele: puxa, essa mensagem foi difícil para mim. Falou: por quê? Como é que eu vou sonhar nesse tempo? Tudo que eu sonho é para os meus filhos. E é verdade. É verdade, quando a gente vai ficando, vai tendo netos e tudo, a gente começa a entender muitas coisas, né? E quando o Edson estava falando das gerações aqui, a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que têm filhos e têm netos, e seus filhos e netos estão perdidos, né? Não estão nos caminhos de Deus, não é verdade? E eu acho que qualquer sonho de um pai, de um filho que conhece, de um pai, de um avô que conhece a Deus, é ver os seus filhos. Agora, nós cantamos agora há pouco, né? Até 1000 gerações. Essa música que nós cantamos agora há pouco, que a bênção do Senhor esteja sobre você, é porque aqueles que creem no Senhor, até 1000 gerações serão abençoados. Então, nós vamos tomar a ceia. O que vamos sonhar? Quero deixar com você que está pensando nos seus filhos, que está pensando nos seus netos. Talvez você que está pensando: puxa, será que eu não passei, eu não tive tempo de passar para a minha geração, eu não conheci Deus a tempo de passar, ou eu acho que eu falhei em passar. Isaías capítulo 49, versículo 25: eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. É tremendo, não é? Eu lutarei com aqueles que lutam contra você e eu salvarei os seus filhos. Não é bom isso, não? Deus está falando: você me serve? Eu vou lutar com quem está lutando contra você, a sua casa, e eu vou salvar os seus filhos. E tem outro texto também que diz que Deus falou, o Senhor fala assim: mas a minha aliança que eu fiz com você não vai se anular. As palavras que eu coloquei na sua boca estarão na boca dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, desde agora e para sempre, porque eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Então o Senhor está dizendo: eu tenho uma aliança com você, não é? Eu tenho uma aliança com você. E tem tantas outras promessas, não é? O 59, esse que eu falei, o 59, 21. Esta é minha aliança com você, meu espírito que está sobre ti, e as palavras que eu pus na tua boca não vão se apartar de você, nem da boca dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos. Você crê nisto, não? Então vamos orar por esses filhos e vamos sonhar com um futuro ainda melhor para a nossa família. Pai, nós oramos pelos filhos, pelos netos. Nós somos mais maduros, olhamos gerações, nós vemos alguns que estão se perdendo, os filhos dos nossos amigos, Senhor, os netos dos nossos amigos, nossos netos, nossos filhos. Nessa noite talvez tenham pessoas aqui pensando: meu filho, a minha filha parece estar perdido. Mas hoje nós cremos, Pai, que a tua palavra diz: porque crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O Senhor está lutando agora com aqueles que lutam contra mim, contra os meus filhos e contra os meus netos. Vai dizendo isso, e o Senhor vai libertá-los, porque tem essa promessa. E o mesmo Espírito que o Senhor deu para mim, diga isso: o mesmo Espírito que o Senhor deu para mim, é a mesma palavra estará sobre os meus filhos, estarão sobre os meus netos, e por toda a minha descendência.
Eu creio, Senhor. Eu vou sonhar com coisas novas e maravilhosas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Vamos. Obrigado, Senhor.